Bom, o Catecismo Católico, no seu verbete 832, define que o Papa tem na Igreja poder pleno, supremo e universal e pode sempre exercer livremente este poder. Só que olha o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos 10:42. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das ações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ou seja, não teria alguém dominando sobre os demais. Exatamente o oposto daquilo que o próprio Catecismo Católico define como sendo o papado, a figura do Papa. Um detalhe muito interessante é quando os discípulos disputam entre si, entre eles mesmos, sobre qual discípulo era o maior. Lucas 22:24, houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Agora, peraí, isso aqui está em Lucas 22, está ali no finalzinho ali do ministério de Jesus. Nessa época, segundo os católicos, Jesus já tinha definido, deixado muito claro para todo mundo, que Pedro era o principal, segundo o que eles dizem, né? Quando ele disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, etc e tal. Então, por que depois disso os discípulos ainda estavam disputando quem era maior? No máximo, eles estariam disputando o segundo lugar, porque o primeiro todo mundo saberia que era Pedro, né? O que mais? Atos 24:5, olha o que Tértulo vai dizer a Félix. Ele, falando de Paulo, é o principal cabeça seita dos nazarenos. Aí, a gente sabe que Paulo não era um papa. Agora, se fosse tão nítido, notório, assim, né, todo mundo soubesse que Pedro era o papa da igreja, então por que Paulo seria identificado como o principal cabeça do cristianismo, chamado aqui no texto de seita dos nazarenos? Deveria ser Pedro, não deveria ser Paulo aqui. Imagina se esse texto dissesse Pedro ao invés de Paulo. Seria o principal que os apóstolos católicos usariam. Né? Mas como diz Paulo, aí eles ignoram. Gálatas 2:9, isso daqui inclusive tem conexão com Mateus 16:18, porque olha o que o texto diz. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. 2 pontos importantíssimos aqui. Primeiro, Pedro não é chamado de o fundamento da igreja, mas sim de uma coluna. Coluna está sobre o fundamento, é edificado sobre o fundamento, e não é o próprio fundamento. E pior, ele não é nem o mesmo primeiro a ser mencionado. Ele menciona primeiro Tiago e depois que Pedro é mencionado. O que vai, inclusive, ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre Tiago ter liderado o Concílio de Jerusalém. Aliás, tem um episódio muito interessante lá em Gálatas 2:11-12, eu vou resumir aqui porque o tempo está acabando, que Paulo vai repreender Pedro face a face em Antioquia. Por quê? Porque antes de chegarem alguns à parte de Tiago, ele, Pedro, comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por que o sumo pontífice, o papa infalível da igreja, o chefe de todo mundo ali, queria ter medo daqueles que vinham da parte de Tiago? Não era nem o próprio Tiago, eram os da parte de Tiago. Pedro temeu eles e mudou o comportamento dele de forma hipócrita a ponto de ser repreendido por Paulo. Ele não era o sumo pontífice da igreja, como é que alguém iria meter o dedo no nariz dele e como se fosse um insubordinado? Né? Então é um papado, infelizmente, biblicamente é um absurdo, né?